Os ataques contra a deputada federal Erika Hilton não param. Um deles já virou, inclusive, processinho contra o neto de ditador e influenciador de extrema-direita Paulo Figueiredo. Mas por que ela processou? A gente vai descobrir agora no Plantão do Meteoro. Sempre bom processar esses malucos aí. Vou trazer a Sofia Labanca na tela para dar todo o contexto dessa notícia pra gente. Vamos lá, Sofi. Vamos lá, a gente tá falando aí de um vídeo de abril desse ano, 2025, do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, para quem não sabe, é neto do ditador Figueiredo, o último ditador aqui do Brasil, que, sei lá, acho que puxou ao avô e virou influenciador de extrema direita e que foi colunista da Jovem Pan e bastante compreensível, Que né, beleza, hein? dado a situação. E que, porque em abril desse ano? Em abril desse ano rolou aquela situação na qual a Erika Hilton, né, deputada federal pelo PSOL, tinha planos de ir para os Estados Unidos e quando recebeu o passaporte dela, o visto, na verdade, né, o visto dela, no visto estava com o sexo masculino, que era a nova política lá do Trump de não respeitar o gênero das pessoas trans. Nessa época, o Figueiredo fez um vídeo no qual ele fala que estava certo isso e começa a tratar a Érica no masculino, inclusive revelando o nome, que ela tinha antes de assumir sua identidade de gênero e mostrando fotos de antes e depois. Vamos lá para a coluna do Paulo Capelli, né? Érica Hilton move ação contra Paulo Figueiredo. Não se preocupem, gente, eu não vou mostrar fotos de antes e depois e nem revelar o nome, tá? Porque isso é uma coisa ridícula. Mas enfim, vai contar aqui pra gente, né, que segundo o despacho, o vídeo foi publicado em 18 de abril de 2025 e comentava mudanças na política dos Estados Unidos sobre o registro do sexo biológico de pessoas trans em vistos. No conteúdo, Figueiredo menciona o nome de registro da deputada, refere-se a ela no masculino, exibe antes e depois da parlamentar. Em seguida, afirma que ele é um desses que está na loucura de achar que ele virou mulher e que o problema não é ele achar que ele é uma mulher, o problema é ele querer nos obrigar a fingir que ele é uma mulher. Mais adiante no vídeo, o jornalista diz não ter nada contra o travesti e conclui que nós somos moralmente obrigados a não participarmos dessa histeria e do delírio dessas pessoas. Então, uma fala absurdamente transfóbica aí. Criminosa. A Érica entrou aí com uma ação na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. A Procuradoria-Geral diz que não é papel dela lidar com isso, e encaminhou a ação para o Ministério Público do Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro era o último estado aonde estava o Paulo Figueiredo antes dele ir para os Estados Unidos, de onde ele provavelmente não vai voltar. Então, nesse sentido, eu não tenho lá muitas esperanças de que isso dê em alguma coisa, porque mesmo se ele for condenado, ele provavelmente não vai voltar e, inclusive, Estados Unidos nunca que vai entregar ele. Gente, vale lembrar, a transfobia foi equiparada ao racismo no Brasil. A injúria contra pessoas trans foi equiparada à injúria racial aqui no nosso país. Então, isso aí vale uma ação criminal, não é nem só civil, é criminal. Enfim, mas Lúcio, eu vou fazer um link aqui, porque esse não é o único ataque que a Érica tá sofrendo. A gente já falou aqui várias vezes sobre a questão dos maquiadores, assessores maquiadores, mas teve mais um ataque que a Érica sofreu recentemente. Por parte de uma jornalista que talvez alguns já reconheçam o nome, Andressa Matais, ex-chefe de política lá do Estadão e que agora está como colunista no Metrópolis. A Andressa Matais fez. Opa, essa
publicou essa matéria aqui na coluna dela. Erika Hilton teve reembolso de 24,7 mil por cirurgia no nariz. Na mesma ocasião, a deputada fez cirurgia estética. Ela afirma que pagou do próprio bolso essa parte do procedimento. Você lê isso, o que, que você entende, Lúcio? Parece um caso de corrupção, né? Parece ser um caso de corrupção, né? Realmente, parece ser um caso de corrupção. Ao que tudo indica, não, né? A Érica foi lá no... aqui, ó, assinada por André Chalders e Andressa Matais. A Érica foi lá no Twitter explicar. Ontem, o jornalista André Chalders contatou pessoas ligadas a mim para apurar uma mentira de que eu fui ressarcida por um procedimento estético no nariz pela Câmara. Enviei todos os documentos que provam que isso é uma mentira. Mesmo assim, o Metrópolis publicou essa manchete misturando minha cirurgia médica no nariz, ressarcida parcialmente pela Câmara, com uma cirurgia estética que, obviamente, paguei do meu próprio bolso. Isso é mais uma mentira. Tudo isso é uma evidente perseguição, uma tentativa de me desmoralizar, é uma ridícula ação coordenada para para me jogar e jogar meu trabalho na merda. Tudo em troca de likes, audiência e de criar uma cortina de fumaça enquanto o Senado vai votar nessa noite o aumento do número de deputados de 513 para 531. Ao contrário do que diz o Metrópolis, eu não afirmo que paguei a cirurgia estética do meu próprio bolso. E a operação estética não foi uma parte do procedimento. Eu paguei do meu próprio bolso e foram 2 procedimentos diferentes com 2 médicos diferentes. E enviei os comprovantes bancários, notas fiscais e documentos médicos que provam tudo isso para o jornalista André Chalders. O ressarcimento parcial que recebi da Câmara foi uma operação complexa que tive que fazer, em que todas as pessoas que me acompanham sabem que fiz porque antibiótico não fazia mais efeito para tratar infecções bacterianas nos meus sinos. Fui colocado em anestesia geral e fizeram uma septoplastia, uma sinusectomia, uma astromosia, uma etimoidectomia, uma sinustomia, uma turbinectomia, uma cauterização e uma perfuração no meu septo. André Chalders teve acesso ao pedido médico, às notas fiscais do procedimento e ao relatório do que foi feito, que demonstram tudo isso. Teve acesso aos documentos que demonstram que foi uma operação de saúde para que eu não tenha que ser hospitalizada pelo resto da minha vida. André Chalders teve acesso a todos os documentos que comprovam o furo que queria publicar é uma mentira, e mesmo assim o Metrópolis publicou essa manchete. É com isso que estou lidando. Isso simplesmente não é uma notícia. Todos os parlamentares ressarcem suas despesas médicas, especialmente em casos de saúde graves como o meu. Mas o mesmo jornal que publicou sobre meus assessores, dizendo que são meus maquiadores, como se essa fosse a função deles no meu gabinete, publicou isso. Isso é uma fixação, uma perseguição e um ataque baixo completamente mentiroso publicado em um jornal gigantesco como Metrópolis. A quem interessa tudo isso? Coloco nos tweets abaixo todos os comprovantes que o André Chalders teve acesso. E tá aqui. Os comprovantes. Os comprovantes. Tudo aí, transparente. Tudo aí. Surpreende vindo aí da coluna da Andressa Matais? Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não, porque essa Andressa Matais é a mesma Andressa Matais que já atacou o Flávio Dino com aquela notícia da dama do tráfico. Também a mesma Andressa Matais que causou um incidente diplomático entre Brasil e Argentina, dizendo que o governo Lula tinha financiado campanha do candidato que estava concorrendo contra o Milei durante as eleições argentinas. É a mesma Andressa Matais. Essa aí tem um histórico. E olha, essas são só as duas que eu lembrei de cabeça a hora que eu estava preparando esse corte, porque se procurar, provavelmente achar mais. Com certeza. Inclusive, falando de boas pessoas aí, né? Esse Paulo Figueiredo, esse cidadão aí, réu, né? Réu pelo caso do plano golpista. Foi, Exatamente. foi aí acusado pela PGR de integrar o núcleo 4 do plano golpista e ele está escondido nos Estados Unidos. Tá? Ele fala que não está foragido, mas o endereço que ele reside é desconhecido. Então acho que está escondido sim, né? Está bem escondido lá nos Bem Estados lembrado Unidos. aqui, foi ela que expôs o salário do Demore. Também, né? Também. Só pessoas boas, né? Vocês veem o lado que está atacando a Erika Hilton?
Só Pois gente é, boa. né? E por que será que esses ataques, hein? Será que tem a ver com 6 por 1? Será que tem a ver com ela fazer vídeos para fazer frente ao Nicolas Ferreira? Por que será? Foi bem próximo, inclusive, na semana em que saiu notícia que o governo ia se aproximar da Erika Hilton para ela produzir mais conteúdos para ajudar o governo na comunicação. É tudo muito coincidência, né, Sofia? Muita Super, coincidência. super. E a gente vai ficando por aqui, eu quero saber a sua opinião. Manda no chat aí embaixo, manda nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E eu vou deixar na tela também o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro, tá certo? Grande abraço. Tchau, tchau.